Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa terceira aula, que vai tratar sobre conceitualmente como a entropia foi explicada a partir dos estudos de ciclos, né, fechados que foram desenvolvidos, por exemplo, por Carnot. Como eles chegaram e observaram que a primeira lei da termodinâmica tinha limites, né, quando ele dizia que a energia toda se conserva, certo? Então, antigamente, século XVIII, os engenheiros tinham muita essa questão de trabalhar, de construir uma máquina que operasse 100% de eficiência. Ou seja, que o calor que ela extrai do sistema, essa máquina, ela transformaria toda ela em trabalho útil, sem perda de energia por isso. Espontaneamente, que funcionasse como um ciclo. Já que, pela primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que a energia se conserva, certo? Mas será que não há perdas dessa energia? Mesmo sabendo que a energia se conserva, nós sabemos que a energia ela se degrada. Ela pode se degradar para energias mais organizadas, para outras energias menos organizadas. Neste caso, estaria explicando porque para processos espontâneos, certo? Sem intervenção de um meio, de uma energia, para que ele ocorra, processos espontâneos, essas máquinas térmicas não têm 100% de eficiência. Logo, nós temos uma máquina térmica, aquela que extrai energia do meio ambiente na forma de calor para realizar um determinado trabalho. Utiliza como substância de trabalho operando em ciclos. Água, por exemplo, né? O que ela pode utilizar para poder o seu funcionamento. O Carnot estudou na época um funcionamento do ciclo de Carnot da seguinte forma, onde eu tenho um reservatório de uma temperatura mais alta, certo? Em que o calor que entra nesse reservatório vai ser maior do que zero. Logo, o calor que é feito aqui dessa temperatura mais alta do reservatório, parte dele é transformado em trabalho e outra parte é perdido na forma do calor que é emitido para fora do sistema, em relação ao reservatório de temperatura mais baixa, né, que é o trabalho que é realizado pela essa máquina. Carnot viu, né, tratando de um processo reversível para esse sistema dele, e que a transferência de energias que aconteciam eram realizadas sem perda, né, por atrito e turbulência nessas etapas. Logo, por ciclo de Carnot, eu tenho 4 etapas que operam de forma de ciclo, ou seja, elas se fecham no ciclo fechado. Nessa primeira etapa, que acontece de A a B, acontece o que a gente chama de uma expansão isotérmica reversível. Para isso ocorrer, o calor que deve ser absorvido, né, do reservatório da alta temperatura, o calor deve ser absorvido desse reservatório de uma temperatura maior. Ou seja, o calor nessa etapa vai ser maior do que zero. Já o trabalho nessa etapa também vai ser maior do que zero, certo? Vai estar ocorrendo essa expansão, está ocorrendo o trabalho. Na segunda etapa, de B para C, vai estar ocorrendo agora o que a gente chama de uma expansão adiabática reversível. Ou seja, como a expansão adiabática não há troca de energia com o meio, o calor é zero. Mas como está a expansão, né? Como esse processo, essa etapa está em expansão, a máquina acaba realizando trabalho e esse trabalho ele é maior do que zero, certo? A terceira etapa, ela é chamada de compressão isotérmica reversível. Para que essa etapa seja realmente isotérmica, o calor deve sair do sistema, daquele sistema, indo do reservatório indo para o reservatório de baixa temperatura, né? Para esse caso, então, o calor que vai estar tratando para aquele calor que está indo para o reservatório de baixa temperatura, o calor vai ser menor que zero. Logo, o trabalho que está ocorrendo nessa compressão, como se tratando de uma compressão, o trabalho vai ser menor do que zero, né? Porque não está havendo uma expansão. Na última etapa, para fechar o ciclo, né?
como fecha esse ciclo, ele é conhecido como a compressão adiabática. Nisto, o sistema, esta máquina, né, volta às suas condições originais. Nesta etapa, o calor novamente é zero, porque é uma etapa adiabática. E o trabalho é feito pelo sistema, ele, como ele está lá no calor que foi perdido, né, ele voltando à etapa, às suas condições originais, o trabalho tende a ser menor do que zero. Logo, quando a gente avalia as máquinas térmicas em geral, tratando por esse conceito de reservatórios, nós sabemos que em ciclo, né, que volta às suas condições originais, a variação da energia interna vai ser igual a zero. Logo, nos cálculos, nós temos o calor igual ao calor que entra menos o calor que sai. A eficiência para qualquer máquina térmica vai poder ser calculado entre a relação do trabalho dividido pelo calor que entra. Como nós definimos essa expressão para o trabalho, substituindo ela na equação, nós podemos deixar ela em função do calor que entra menos o calor que sai sobre o calor que entra. Ou 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra, para chegar numa eficiência térmica. Se a máquina operar em ciclos de Carnot, especificamente, né, que ela pode ter outros tipos de ciclo, a eficiência térmica vai ser tratada como 1 menos a temperatura, a divisão da temperatura baixa, certo? Do reservatório de temperatura mais baixa, sobre a temperatura mais alta, do reservatório de temperatura mais alta. Logo, nós sabemos que nenhuma eficiência de qualquer máquina nunca vai ser 100%, ou seja, nenhum sistema vai operar 100% de rendimento. Que isso mesmo, lembrando da primeira lei que dizia que a energia se conserva, mas a gente sabe que como a energia se degrada, nem toda essa energia é transformada em trabalho. Isso foi visto, isso pode ser determinado para nossas variações da entropia, que se considerar que a variação de entropia nas etapas, como a gente divide para avaliar a variação de entropia total, nas etapas da entropia quente, na primeira etapa, para a entropia fria, nós temos as relações que acontecem entre o calor da etapa quente sobre a temperatura quente menos o calor da etapa fria sobre a temperatura mais baixa. Se a entropia for zero, para processo que a gente trata como reversível, pode ser feita uma igualdade entre essa relação de calor e temperatura. O Kelvin, né, Lord Kelvin já tinha observado que nenhum dispositivo sem intervenção do meio, ou seja, sem que haja um trabalho, uma energia, pode transformar integralmente em trabalho o calor absorvido de uma fonte a uma dada temperatura uniforme. Ou seja, naquela máquina que nós estudamos, quando o Carnot estudou, é impossível que todo o calor que é absorvido do sistema se transforme, em trabalho. Né? É impossível que haja isso de forma espontânea ou de forma natural. Há perdas, a gente viu que de forma espontânea a energia se perde. Né? Nas energias menos organizadas, menos organizadas. Outra coisa é que os fenômenos naturais são irreversíveis, porque o calor gerado por eles, né, nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Ou seja, isso aqui não acontece para processos naturais irreversíveis. Há necessidade de que haja uma intervenção, porque nenhum processo é 100% eficiente. Logo, a partir disso, uma máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente será transformado parte dele em trabalho e o restante rejeitado numa fonte fria. Alguns dados para vocês observarem as eficiências, vendo que elas não chegam a 100%. Vamos resolver juntos um exercício. Determine a eficiência de uma máquina de Carnot que recebe 855 joules de calor e que realiza 225 joules de trabalho e libera a energia restante como calor. Solução. Definam, pessoal, os sinais corretos, certo? O calor que entra é calor positivo, o calor que sai, calor negativo. Eu estou definindo isso como uma condição. Então, utilizando a equação que nós vimos anteriormente, certo? De acordo com os sinais corretos, substituindo na equação o trabalho, que é negativo, porque está realizando um trabalho, realiza, é negativo, sobre o calor que ele recebe, certo? No sistema, ou seja, o calor que entra.
Logo, a eficiência dessa máquina, né, de Carnot vai ser 26,3%. Outra questão que nós podemos tratar as máquinas térmicas reversíveis, aquelas que precisam de um meio externo para que ele trabalhe, certo? No modo inverso lá, o que nós vimos, que sai do reservatório quente e é transformado em trabalho e parte se transforma em frio. A geladeira trabalha com esse inverso. Porque se vocês forem ver, como ela tem um compressor, o trabalho que ela realiza nesse compressor, certo, é transformar de uma fonte fria, né? Ela faz o processo inverso, é uma irreversibilidade, em que essa fonte fria vai estar no compressor, saindo do reservatório da fonte fria para o reservatório de uma fonte quente, certo? Que é o exemplo que acontece com uma geladeira. A eficiência desse refrigerador corresponde ao coeficiente pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor em cada ciclo que ele está envolvido, ou seja, nos diferentes ciclos. Como consideramos, né, o trabalho, o calor quente menos o calor frio, logo nós podemos ter também essa expressão para eficiência. Se um refrigerador opera em ciclos de Carnot, então a sua eficiência será calculada da seguinte forma, em relação à temperatura, certo? Podem ver que ela é multiplicada por 100 porque nenhuma eficiência de uma máquina chega realmente a 100%, certo? Todas elas acabam tendo perdas. Aqui há um desafio para vocês também de teorias termodinâmicas que a gente viu em relação também ao que comentado em máquinas térmicas. E outro desafio que eu quero que vocês entreguem também, por grupo, certo? Para tentar chegar no resultado dessa eficiência do rendimento central dessa máquina, certo? Conclusão, nós vimos que a energia sempre se conserva, porém, né, mesmo que ela se conserve, nem toda ela vai se transformar em energia útil, certo? Porque a energia acaba se degradando em mais organizadas, né, de mais organizadas e menos organizadas. Então isso explica porque no reservatório quente, o calor que entra, nem todo se transforma em trabalho útil, certo? Espontaneamente, a energia térmica, a mecânica pode se transformar em energia térmica, mas o inverso não vai acontecer de forma espontânea, ou seja, não vai acontecer de forma natural. Vamos precisar de uma ação do meio ou um trabalho sendo realizado para que isso aqui realmente aconteça. Na foto aqui você pode ver, está mecânica, mas é mecânica, viu? Aqui a foto está errada, mas considerem isso. Existe uma certa, então, irreversibilidade nos processos termodinâmicos. Outros desafios para vocês estarem trabalhando em cima e entregando na próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos!